Oi pessoal, tudo bem? Bom, aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Nós estamos juntos aqui mais uma vez para tratar de assuntos relativos ao Espírito Santo e ao Brasil, né? Hoje a gente volta, nesse vídeo, lá para o século XVII, para tratar novamente de Dona Maria Ortiz, né? Já tem vídeo aqui no canal falando sobre ela. E é uma heroína capixaba, a primeira heroína capixaba, né? Que foi uma mulher importante aí durante o embate entre portugueses, índios e uma esquadra holandesa que invadiu aqui a capitania do Espírito Santo, tentando realmente uma invasão, depois da invasão de Salvador e Pernambuco, né? E tem um texto aqui muito interessante, gente, que a gente vai trazer para vocês, e é uma linguagem do jornal A Folha da Vitória, de 1884, o historiador não assinou a matéria, não assinou, então a gente não sabe quem escreveu, quem era o redator do jornal, né, Folha da Vitória, os principais redatores, depois a gente pode ver isso aí. Mas eu fiz na inteligência artificial, fiz no Leonardo, né? O Leonardo é uma inteligência maravilhosa, faz essas gravuras lindas aí, né? Aí eu fiz um prompt, né, pedindo para criar uma imagem de uma jovem do século XVII durante as invasões holandesas ao Brasil, né? Aí o Leonardo fez essas imagens incríveis, né? Olha que coisa linda, né? Assim, com a roupa da época, com o cabelo da época, né? Do jeito que a... Aí eu falei, ela não era uma fidalga, trabalhava com os pais numa pensão. Aí a pensão servia o pasto, né? Então era uma pessoa pobre, né? Não era ninguém rico. Então eles trouxeram essas gravuras incríveis aí. Mas vamos lá. Aí o jornal Folha da Vitória publicou então, falando sobre essa invasão holandesa, mas ele coloca como historiografia e a biografia da heroína Maria Ortiz, Dona Maria Ortiz, assim que era chamada, né? Nessa época havia uma deferência com relação às senhoras e às senhoritas, né, que eram chamadas de dona, né, dona fulana, dona ciclana, assim, ninguém chamava pelo primeiro nome, não. Então tá lá, Dona Maria Ortiz, natural da capital do Espírito Santo, era descendente legítima de Francisco Gomes Pereira, irmão de Pedro Gomes Pereira, filhos de outro daquele mesmo nome, com o mesmo nome, era muito comum, né? Então era uma família que tinha vários Pedro Gomes Pereira. Então, o Francisco era o pai dela. E ele tivera uma terça do estado de Portugal por serviços prestados na África, né? E ele fora também governador da Ilha Terceira, na África. E recebeu ali um quinhão e veio para o Brasil, né? Já tinham obtido, lá pelos anos de 1547, Salvador Fernandes e bem assim Diogo Rodrigues de Évora, cada um sesmarias de terras na povoação de Cará e Sicá, do primeiro donatário Vasco Fernandes Coutinho, entre as aldeias dos índios denominadas Peixe Verde e Joacinim. São duas povoações onde haviam tribos de índios nessa localidade de Cariacica, que aqui o texto chama de Cará, hífen, I-H-Y, hífen, Sica. Eu já ouvi outras denominações, outras explicações, definições, falando de Cari, Jaci, Caá, de Cariacica, né? Aqui é a primeira vez que eu ouço, que eu vejo, que eu leio Cará e Sica. Depois a gente vai ver. Então essas duas pessoas, que são Dom Salvador Fernandes e Dom Diego Rodrigues de Évora, já haviam recebido sesmarias na capitania do Espírito Santo em 1547 do primeiro donatário, Vasco Fernandes Coutinho. Ficaram, porém, essas terras abandonadas desses dois proprietários. Eles abandonaram a sesmaria, né? E por conta da invasão durante 26 anos daquela região de índios tupiniquins, eles, né,
abandonaram, né? Não tiveram como combater os índios, né? E abandonaram as sesmarias. E na ausência de Vasco Fernandes Coutinho em Portugal, ele viajou para Portugal para pedir mais suprimentos, mais pessoal para ajudá-lo na colonização do Espírito Santo, da capitania, né? E continuou tudo no mesmo jeito, e eles então abandonaram, mesmo depois da volta de Vasco Fernandes Coutinho com mais pessoal, mais colonos, os dois haviam abandonado esses locais, né? As duas sesmarias em Peixe Verde e Joacinim. Já no ano de 1575, Vasco Fernandes Coutinho já tinha morrido e ficou no lugar dele o filho dele, Vasco Fernandes Coutinho Filho, né, com a sua mulher, que era a dona Luísa Grinalda, ou Grimalda, ou Grimaldi, ninguém chega a um denominador, né? Sucedeu o pai, era a sesmaria daquele tal Diogo de Évora, passada por escritura a 12 de março de 1575 a um homem chamado Pedro Gomes Pereira, que no lugar chamado Boapaba, você vê que esse nome Boapaba tem 500 anos pelo menos, né? Levantava engenho de açúcar, que era muito comum, né? Essas indústrias, assim eram chamadas, né? Empreitadas indústrias, eram para montagem de engenhos de cana-de-açúcar para produção de cachaça e açúcar refinado, que era levado para a Europa. O Brasil era o principal produtor e exportador de açúcar refinado do mundo, né? E ele levantou então esse engenho nas águas do rio Maricará, sendo a exportação feita por essas canoas e pirogas, né? Principalmente lá pelo Lameirão, lá na UFES, lá do outro lado da Ilha de Vitória. Ali era o estuário do rio Santa Maria, e de lá vinham, do interior, de Cariacica, especialmente, né, toda essa produção de açúcar refinado e de cachaça, né, a partir de um lugar chamado Porto do Engenho, ficava ali em frente ao cais do hidroavião em Santo Antônio, do outro lado da maré, lá em Cariacica. Ali havia um engenho, um grande engenho que pertencia então ao senhor Pedro Gomes Pereira desde 1575. Olha só a idade desses engenhos, né, dessas sesmarias, né, e que ficava, lógico, à margem do rio Santa Maria. Outra sesmaria aqui no Espírito Santo, já entregues por escritura por Vasco Fernandes Coutinho Filho, foi a do senhor Salvador Fernandes, que foi confirmada por escritura pública datada de 27 de setembro, também de 1575, entregue a Francisco Gomes Pereira, e ele chamou a sesmaria de Curipé, que era um riacho daquela região, cujo esteiro servira de demarcação de Salvador Fernandes. Então havia uma divisa entre as duas sesmarias, como um conseguiu implantar um engenho. Depois que os outros dois, os primeiros, né, donos dessas duas sesmarias haviam corrido dos tupiniquins, né, o Francisco Gomes Pereira conseguiu implantar o seu engenho, começou a produzir o açúcar refinado, e logo depois Vasco Fernandes Coutinho Filho falou: opa, vou dar a sesmaria para todo mundo, né? E o Salvador Fernandes assumiu lá no Curipé, né? Em Cariacica, isso, hein? Haviam já sido removidos esses aldeamentos para cima, um pouco aquém das margens do rio Santa Maria, num lugar chamado Campo Ribeiro e Campo Grande ou Cão Grande. Daí vem o nome Campo Grande, vai vendo. Onde erigiu-se uma pequena capela cujos vestígios ainda existem, isso do texto de 1884, para a catequese desses índios, que bons serviços começam logo a prestar ao país. Então os índios eram catequizados pelos jesuítas da Companhia de Jesus, né? Lá no Campo Grande, lá no Campo Ribeiro, no Cão Grande. Aí vai saber, né? Esses nomes acabam se perdendo. Tinham, pois, vindo de Lisboa aqueles dois irmãos encarregados de fazer guerra defensiva aos índios, aos bárbaros, que eles chamavam assim, né? Como praticaram, não só repelindo esses índios e afugentando para os sertões dessa antiga capitania do Espírito Santo, como na mesma comissão chegaram a ir combatê-los nos anos de 1576, 1577, depois que expulsaram os índios daqui da região, lá para Cabo Frio, no Rio de Janeiro, sendo o doutor Antônio Salema, governador das capitanias do Sul,
com sede no Rio de Janeiro, que ficava separado pela primeira vez do governo das capitanias do norte. Então houve uma separação, né, entre as capitanias do Espírito Santo, do Cabo Frio, né, e antes havia um problema ali entre os capitães, né, os donatários, né, e ali haviam duas capitanias no sul do Espírito Santo, divisa com o Rio de Janeiro, né, e nesse período o Antônio Salema assumiu como governador das capitanias do sul. Dominando então os holandeses todo o norte do Pernambuco. Então é um português de 1884. Eu estou relatando o que aconteceu em meados do século XVI, 250 anos antes, né? Mas o português é um português ainda do século XIX. Esse texto que eu estou lendo aqui para vocês, o texto está aqui, gente, ó. É esse texto aqui, ó. Tá? Do jornal Folha da Vitória, de 1884. Ele dá a biografia de Dona Maria Ortiz, né? Só que ele faz um relato anterior até que chegasse a invasão holandesa, que já tinha acontecido em Salvador e em Pernambuco, né? Então dominaram os holandeses o norte do Pernambuco. Então Pernambuco foi dominada pelos holandeses. Tinham invadido, já se apossado da cidade de Salvador, Salvador de Todos os Santos, prendendo no dia 9 de maio de 1624, o governador-geral do estado e do Brasil, Diogo de Mendonça Furtado, com seu filho menor, e mais alguns outros do gabinete do governador-geral, né, que restavam de sua guarda no abandono da mesma cidade por essa ocasião e que foram mandados presos para a Holanda. Então eles aprisionaram o governador-geral. Tem até aqui uma gravura dele da época, gente, cadê? Aqui, ó. Esse é o governador-geral. Diogo de Mendonça Furtado, que foi administrador colonial português, governador-geral do Brasil. Ele foi governador-geral de 1621 a 1624, né? Foi 12º governador-geral do Brasil. E ele foi mandado preso para a Holanda. Olha que doideira, né? Havia sucedido interinamente o governo da Bahia, trocando as negociações pela espada, né? O venerando bispo Dom Marcos Teixeira, que, sendo sucedido por Francisco Nunes Marinho Dessa, proposto por Matias da Albuquerque, a quem competia a sucessão, mas se achava como governador de Pernambuco e faleceu logo depois, ainda nos Arraiais, onde dirigia operações bélicas contra os inimigos pelas fadigas de guerra e também pela sua idade. Ele morreu. O texto é um texto antigo, a gente fica meio confuso, né? Eu não sei se lendo assim, esse texto aí do século XIX, se dá para entender porque o português era escrito como é o inglês, né? Tipo aqui nessa frase a gente vê bem nessa oração aqui, ó. Dominando então os holandeses todo o norte do Pernambuco. Hoje a gente não escreve assim mais, né? A gente colocaria assim: então os holandeses dominaram Pernambuco. Ou então Pernambuco foi dominado pelos holandeses, né, em 1624. Então, nessa época, no século XIX, né, se escrevia assim: dominando então os holandeses todo o norte de Pernambuco. Né, então, prenderam o governador-geral, mandaram para a Holanda, né, para Amsterdã. E quem assumiu foi o bispo Dom Marcos Teixeira. Você vê que o cara saiu lá da cátedra dele, né, da igreja, e foi assumir uma operação de guerra, né? Era assim, gente. E logo depois faleceu o seu sucessor, Francisco Nunes Marinho Dessa, porque não aguentou, já estava idoso e não aguentou, né? Por fim, assumia a administração o governador-geral Dom Francisco de Moura Rolim. Julgando-se, entretanto, os holandeses olha só, novamente aquele texto que eu falei com vocês do século XIX. Julgando-se, entretanto, os holandeses pouco seguros ali, mas confiando em suas forças, trataram de apossar-se das capitanias vizinhas. Então eles vieram descendo, né? E chegaram ao Espírito Santo. Olha só que loucura. Eles dominaram o norte, a capitania mais rica do Brasil, que era a capitania do Pernambuco, e dominaram o governador-geral, e ele foi exilado, né? E vieram descendo. Nesse tempo, navegava uma grande armada composta de forças portuguesas, né? Também espanhóis, italianos, que estavam
tentando uma restauração da Bahia, sob o comando do almirante e chefe do governo do estado, Dom Fradique de Toledo Osório, espanhol, também marquês da Vila Nueva de Valdueza, cujo chefe capturaram os holandeses e apossaram-se os portugueses de São Salvador de Todos os Santos no dia 1º de maio de 1624. Então, esses homens conseguiram rechaçar os holandeses de Salvador. Por outra parte, seguiam também de Pernambuco, em socorro, forças comandadas por Jerônimo de Albuquerque Maranhão, filho do conquistador do mesmo nome, bem como do Rio de Janeiro, Salvador Corrêa de Sá Benevides, neto de outro deste mesmo nome, mandado pelo governador seu pai Martim de Sá. Então, acorreram ajuda do Rio de Janeiro, de Salvador, de Pernambuco, né, porque os holandeses estavam dominando a costa. No entanto, no dia 10 de março, o almirante Andrião Pedred, esse é o holandês que vocês estão vendo aí, ó, ele aí, ó. Esse é o invasor, com uma frota de 8 velas, 8 velas são 8 naus, né? Ele dava fundo na barra de nossa capitania, na capitania do Espírito Santo, e desembarcando se fortificava em mais um ponto, aqui, na capitania do Espírito Santo. Aí tem esses navios aqui que eu vou colocar para vocês, né? Assim era um comercial. Mas vamos lá. Então, Salvador Corrêa, que tinha saído do Rio de Janeiro, subido até Salvador, ajudou a rechaçar os holandeses de lá de Salvador, eles desceram para Vitória. Aí ele encontrou-se com a esquadra de 8 naus do Andrião, do Pedred, né? E ele então começou uma batalha, né, com 300 inimigos no mar ainda, uma batalha naval, né? E que no dia seguinte continuava com muita força, né, já no mar, já em terra também. Boa parte dessa batalha desceu para a terra, né, deve ter descido lá no Morro do Moreno, por lá, né, lá na prainha, naquela região lá. Era ali então confiada a força de 200 tamoios, né, índios que tinham feito uma coligação ali com os portugueses, em auxílio da recuperação da Bahia, que no fim do mês seguinte se realizava conduzindo muitos mantimentos e 2 caravelas e 4 lanchas tripuladas por índios remadores que seguiam ao longo da costa sofrendo forte tormenta nos abrolhos. Então, ele encontrou com essa esquadra aqui, batalhou um pouquinho, aí pegou 200 índios, né, tamoios, subiu de novo para os abrolhos, né, e lá encontraram uma tempestade, uma tormenta ali nos abrolhos, né. Nossa perda após a vitória fora de um lanchão com 2 roqueiras e um destroço de muitos homens, de muitos dos seus mortos e feridos, sendo metidos a pique alguns navios. Então ele ainda perdeu alguns navios durante essa navegação entre o Porto de Vitória e os abrolhos, né, lá no Porto Seguro. Depois de se terem retirado os inimigos, Salvador Corrêa seguia para a Baía de São Salvador, levando da nossa capitania então 130 índios flecheiros, né, além de 70 portugueses, cujo contingente lhe prestara o donatário, chegando à Bahia no dia 15 de abril de 1624, né? 1624. Gente, que loucura, hein? Conforme se refere à ânua da missão desta província do Brasil pelo padre Antônio Vieira, scripta ao geral da Companhia de Jesus em Roma, mandou os alfarrabes para Roma, né? Quanto aos fatos ocorridos, os holandeses, sob o comando de Pedred, entraram aqui no Porto de Vitória, aterrando com tiros de mosquete e bombardas, pelo que a vila ficou desamparada de mulheres e crianças que fugiram para o interior. Então vai vendo, o donatário Francisco de Aguiar, com o auxílio dos padres da Companhia de Jesus, teve de opor-se e com a sua gente os repeliu, sendo eles rechaçados em terra até a praia e depois para o mar. O erudito escritor Visconde de Porto Seguro, na sua História do Brasil, refere os presos remetidos para a Holanda, acompanhando o governador-geral do estado e seu filho Antônio de Mendonça Furtado e mais 4 guardas, né, que apenas com ele se achavam, os quais foram recolhidos na nau holandesa chamada Almiranta, que ali regressava, chegando a 17 de outubro. Acompanham
como prisioneiros de guerra o sargento-mor da cidade, Francisco de Almeida, o ouvidor-geral Dom Pedro Casqueiro, o capitão Lourenço de Brito, bem como o provincial dos jesuítas, Dom Domingos da Cunha, e os padres da Companhia de Jesus, João de Oliva, Manuel Teixeira, Antônio de Matos, Gaspar Ferreira, Manuel Martins, Antônio Rodrigues, Agostinho Coelho e Agostinho Luiz, e finalmente o negociante Pedro da Cunha. Olha só. Então chegaram a Amsterdã, capital da Holanda, daquele reino, né? Eram todos retratados, abertos em buril para a memória da ação de uma tal conquista. Então mandaram os prisioneiros para a Holanda dizendo que o Andrião conquistou, né, o Brasil. Sei lá, né? O cara, porque as notícias demoravam para chegar. Então, quando os prisioneiros chegaram à Holanda, depois de, sei lá, 2 meses navegando pelo Oceano Atlântico, disseram que não, tá tudo certo, né? A gente dominou, né, o país, né? Isso tudo relatado por Antônio Vieira, padre Antônio Vieira. Todos esses fatos, portanto, eram transmitidos e moviam a Espírito Santense Dona Maria Ortiz a tomar lugar tão singular como varonilmente na presente ação, em que o seu torrão natal era auxiliado em repelir donadamente a invasão holandesa. Refere também Francisco de Brito Freire, vice-almirante na restauração de Pernambuco, do poder holandês, e depois capitão-geral governador da mesma capitania, o escritor da Nova Lusitânia ou Guerras de Pernambuco. Ele diz o seguinte: a esse tempo, Dona Maria Ortiz, animosa mulher, posta à janela de uma casa, dizem ser a primeira reconhecida pela antiguidade da sua construção, ao lado do Paço da Câmara Municipal. Portanto, a casa da Maria Ortiz ficava lá no alto da escadaria Maria Ortiz, lá em cima. Por quê? Porque ficava perto da cadeia pública, ficava lá na rua Frei Pedro Palácio. Então agora a gente sabe exatamente onde ficava a casa dela, lá em cima, que era uma das primeiras casas da região. Era uma casa muito antiga, que devia ser da época do Duarte de Lemos, né? Era uma casa lá de meados do século XVI, né? Lá por 1570, 1580. Era uma casa bem antiga, porque ficava ao lado do Paço da Câmara Municipal. E aguardando então a passagem do vice-almirante holandês, né, o Pedred, sobre ele derramou então uma caldeira de água fervendo. Você imagina? O que fizera com que ele retrocedesse, desanimado da sua gente, declarando-se a vitória, com a perda de 38 dos contrários, que foram mortos, e 44 feridos. Então, a batalha foi sangrenta. Agora imagina, hein? O vice-almirante desembarcou, holandês desembarcou aqui, entrou, tiveram algumas pequenas batalhas, e ele veio subindo pela ladeira ali do Pelourinho, na época, onde está hoje a escadaria Maria Ortiz, e de repente uma mulher sai da janela de sua casa, né, e joga sobre ele, gente, um homem, né, um almirante importante com 8 naus, né, joga sobre ele um caldeirão de água fervendo. Aí o cara desanimou, né, o cara, imagina. Logo depois ele morreu, né. Entretanto, corre também como tradição que a esse tempo a mesma heroína, Dona Maria Ortiz, na hesitação em que nossos vacilavam, descarregou entre os inimigos uma peça de artilharia. Então diz a lenda que ela foi lá para o canhão, né, e disparou uma peça de artilharia. Descarregou sobre os inimigos também uma peça de artilharia que tinham carregado com metralha no seu maior perigo. Se precipitava ela, lançando fogo ao morrão no ensejo em que os inimigos tentavam em escalada ou assalto em terra. Porque a escadaria ali você tinha que escalar, tá? Era pedra, granito, você tinha que subir ali da cidade baixa para a cidade alta. A água ia ali, gente. Tem a Praça 8 de Setembro, a Praça do Relógio, ali era tudo água. Então a água vinha até ali na frente. Então o navio, se você estivesse na escadaria Maria Ortiz nos anos 1600 e pouco, você veria os navios ali pertinho, né, ancorados ali. Então imagina, o cara desceu ali. Não digo os navios não entravam, mas entravam os barcos, né, que vinham, os botes que vinham dos navios, né. Imagina, aí você vê aquele pessoal subindo, todo mundo armado, né, daqueles mosquetões com armaduras, né, aqueles capacetes da época, né. Imagina o desespero. Mulheres e crianças foram levadas para o interior porque alguém viu a entrada lá na Barra e haviam esses
comunicadores, né? As pessoas se comunicavam, né? Lá da Pedra do Cavalo, lá embaixo, lá no farol de Santa Luzia, tá chegando o navio. Um comunicava com o outro, até a notícia chegar aqui na Ilha de Vitória, aqui dentro, né? E os inimigos foram rechaçados, né? Contudo, ainda no terceiro dia 14 do mesmo mês, mandaram os holandeses cometer um tratado de paz para resgatar um dos seus que ficaram prisioneiros aqui em Vitória, né? Em troca de outros, né? E pediram para que os jesuítas fizessem essa intermediação para troca de prisioneiros, né? Eles ficaram com suas naus lá ao largo, aquelas 8 naus do capitão holandês, e houve então uma troca, né? E eles acabaram se julgando agradecidos por terem sido poupados. Em outra ocasião semelhante na África, isso não aconteceu. Foram mortos, né? Antes de fazer a troca, disseram que iam trocar prisioneiros, não trocaram e acabaram matando todo mundo. Procuravam mesmo saber se seriam, em todo caso, bem agasalhados, os prisioneiros, né? Porém, o donatário governador lhe respondera por último que tinha para o seu acolhimento o tratamento de metralha, como nos combates dos dias anteriores haviam sido recebidos. Então, eles acabaram fazendo a troca, né? Mas o governador ainda, né, mandou essa mensagem dizendo que eles iam ser recebidos a metralha, né, que não haveria nenhuma troca de favores, porque a batalha foram 4 dias de batalha, pelo que a gente está vendo aqui, e Dona Maria Ortiz saiu-se então, consagrou-se como heroína capixaba, a primeira heroína capixaba, né? Aí a gente pode lembrar também da Maria Quitéria e outras mulheres, né, que foram heroínas assim do Brasil colonial, né? Então é isso aí, gente. O vídeo ficou longo, 30 minutos, eu peço perdão. Mas a gente vai lendo, o português é complicado. Eu já coloquei até na inteligência artificial e fiz uma adaptação do texto para ficar mais fácil de ler, né? Eu vou colocar no Memória Capixaba, no grupo no Facebook, para quem quiser ler o texto mais simples, simplificado, que está aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês. A gente coloca na inteligência artificial e o texto fica mais atualizado, mais fácil de ler, né? Porque o texto antigo é um texto de 1884, relatando então acontecimentos de 1624, né? Então um texto muito posterior, 1625. Então é isso aí, gente. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. A gente está sempre aqui trazendo essas pesquisas, né, que são incríveis. E aí essa inteligência artificial que nos trouxe de volta à vida Dona Maria Ortiz. Então valeu, gente. Muito obrigado e vamos em frente. Valeu. Deixa um like aí, compartilha. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.